bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Efésios, programa 24. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Vamos começar mais um estudo no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4. Paulo continua lidando aqui com o cristão, não com o incrédulo, mas com o Filho de Deus. Antes de prosseguir com o versículo 23 de Efésios 4, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, mais uma vez, com o coração agradecido, nos achegamos a Ti através da Tua palavra. Pai, toca em nossos corações hoje, que possamos ser edificados e crescer espiritualmente. Supra as necessidades dos Teus filhos, conforta e fortalece o coração daqueles que estão passando por duras provas, Pai. Abençoe de maneira especial cada pessoa que está ouvindo o programa hoje. Te agradecemos por Tua palavra e o Teu cuidado em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, diz: E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O versículo 22 diz: Vos despojeis do velho homem. E o versículo 24 diz: E vos revistais do novo homem. Ele está tentando mostrar aqui as demandas feitas ao novo homem em Cristo. O novo homem é o cristão, uma pessoa que nasceu de novo. Ele diz: E vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 23. O espírito do homem é a parte dele que nasceu de novo. Isso soa estranho para você, não? O homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. O espírito é a parte mais íntima do homem. Se você desenhar 3 círculos, um círculo grande, pegue aí uma moeda de R$1 e desenhe um círculo em torno dela. Depois, pegue uma moeda de 25 centavos e desenhe também dentro um outro círculo. E em seguida, pegue uma moeda de 1 centavo e desenhe dentro do segundo círculo. E você terá 3 círculos. O círculo exterior representa o corpo do homem. O segundo círculo representa a alma do homem. E o menor representa o espírito do homem. É a parte mais interna do homem. A parte do homem que é nascida de novo. Jesus disse em João 3,6: E o que é nascido do Espírito é Espírito. Como podemos observar na Bíblia, a primeira palavra Espírito está escrita com S maiúsculo. Esse é o Espírito Santo. A segunda palavra começa com S minúsculo. Este é o Espírito humano. Portanto, o que o Senhor está dizendo em João 3,6 é que o que é nascido do Espírito é o Espírito humano. É com este Espírito que o homem adora a Deus. Em João 4,24, Jesus disse à mulher junto ao poço: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Veja, o homem pode usar seu corpo para expressar externamente sua adoração. Você pode usar a sua alma, que é a sede das suas emoções, e expressá-las em um ato de adoração, mas seu espírito pode não estar bem com Deus. Quando o espírito do homem é regenerado, ele alimenta a alma com desejos puros e motivações corretas. Quando nos dedicamos ao nosso Senhor Jesus, momento a momento, e permitimos que o Espírito Santo nos alimente com a palavra de Deus, ele renova o nosso espírito. Ele nos capacita a fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Paulo disse: Vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora, como eu posso ser renovado no espírito da minha mente? Bem, prestando atenção às coisas do Espírito e às coisas de Deus que estão contidas no livro que Deus escreveu, a Bíblia. Quando eu, como cristão, leio e estudo a palavra de Deus, aceito a verdade, pratico e vivo, então eu estou sendo renovado no espírito da minha mente. E é isso que vai controlar o meu comportamento exterior. Em contraste com o que ele diz no versículo 22, despojai-vos do velho homem,
Temos o versículo 24 que diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essas duas palavras, justiça e santidade, resumem o andar do crente com Deus e com os outros. A justiça expressa o comportamento correto do cristão diante do homem. A santidade fala da sua atitude diante de Deus. Veja, a justiça é uma atitude externa, que é demonstrada da minha maneira de falar e agir. Mas a santidade é a atitude do coração e da mente diante de Deus. Como somos novas criaturas, devemos usar roupas que correspondam ao novo homem. Devemos ter um novo falar, um novo comportamento, uma nova conduta. O desejo de todo cristão deve ser como o de Zacarias, que disse em Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. Libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Que oração, que desejo! Querido amigo, você já se despojou do velho homem e se revestiu do novo? Você mudou sua vida antiga pela nova? Deus quer fazer de você uma nova criatura agora. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, se você não nasceu de novo, Deus quer fazer de você uma nova criatura em Cristo. Bem, Paulo continua a mostrar alguém que foi renovado no espírito de sua mente, e vemos isto na frase, vos despojeis do velho homem. Algumas dessas roupas são mencionadas neste capítulo. Vamos ver quais são. A primeira está escrita no versículo 25, as roupas da mentira. Ele diz, por isso, deixai a mentira. Olha, a mentira é uma peça de roupa que nenhum cristão deveria usar. A roupa da falsidade, da falta da verdade, deve ser descartada. E por quê? Porque não corresponde ao novo homem em Cristo. Mentir é uma coisa normal para o incrédulo, não para o cristão. Quando o incrédulo mente para mim, eu não fico surpreso. Mas quando nós, cristãos, somos pegos mentindo, ainda que não sejamos descobertos, isso sim deve surpreender a qualquer um de nós. Mentir não faz parte do comportamento de um filho de Deus. Um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés para o povo de Israel foi: não dirás falso testemunho, ou seja, não mentir. Este mandamento é repetido na passagem de Efésios. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Querido amigo, nós, como cristãos, somos todos membros do mesmo corpo e aqui somos exortados a falar a verdade para o próximo. Um relacionamento honesto com palavras e ações, não no engano e hipocrisia, deveria caracterizar todo verdadeiro filho de Deus. A sinceridade deve ser a marca em toda forma de comunicação entre nós cristãos. As práticas do velho homem são meias-verdades, hipocrisia, engano, deturpação e todo esse tipo de coisa. Essas são características do diabo e dos filhos dele. Em João 8,44, Jesus disse que o diabo era um mentiroso desde o início. Veja, a mentira é parte do velho homem. Em Colossenses 3,9, Paulo disse: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não há nada que separe mais os cristãos que a mentira, a falsidade, a desconfiança, o partidarismo. Meu querido filho de Deus, a confiança mútua é o vínculo essencial da comunicação cristã quando podemos confiar uns nos outros. E que bem precioso é esse! Fortalece o corpo de Cristo. Eu quero que você seja capaz de confiar em mim e eu quero ser capaz de confiar em você, ainda que você não me conheça. Agora, Deus sabe se estamos sendo honestos ou não. Às vezes queremos tirar o cisco do olho do vizinho, mas no fundo do coração sabemos que não estamos sendo verdadeiros. Ser verdadeiro, isto é o que precisamos no povo de Deus hoje em dia. Devemos estar em sintonia com Deus, uns com os outros e com os nossos próprios corações. Quando a nossa comunicação está fora de sintonia, muitas vezes isso afeta a vida no lar. As esposas não estão em sintonia com os maridos e vice-versa, nem os pais com os filhos, nem os jovens com os seus pais. Se podemos sentar e nos comunicar honestamente uns com os outros, isso vai evitar muitas dores no coração e também muita tristeza. A confiança mútua é muito importante na vida do povo de Deus. Antes de ser salvo, eu era um mentiroso. Eu era rápido para inventar uma mentira. Era um mentiroso crônico.
Agora, mesmo depois de ser salvo, eu ainda tinha a tentação de mentir. Eu não nego isso. Eu devo confessar que ainda hoje, às vezes, sou tentado a enfeitar um pouco a verdade. Amigos, não existe tal coisa como uma mentira branca ou uma pequena mentira. Toda mentira é odiosa e detestável, e é condenável aos olhos de Deus. Os cristãos devem ser honestos em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias. Honestos com Deus, honestos com nossos amigos, com todos os crentes e honestos com nós mesmos. Agora ele continua com sua exortação. Observe versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Este versículo não está dizendo que um cristão não tem o direito de se irar. Este versículo sugere que você deve se irar sem chegar a pecar. Eu creio que existe tal coisa como ira santa, ou seja, sem pecado. As pessoas chamam de ira santa ou indignação santa. Tenho certeza de que todo cristão, alguma vez, já explodiu. Nós perdemos a nossa compostura e ficamos fora do controle. Depois, tentamos nos justificar e nos defender, chamando isso de ira santa. Mas eu não tenho certeza de que a nossa ira seja sempre santa. Creio que às vezes nos sentimos culpados em pecar por causa da nossa ira. Isso acontece comigo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: agora escute. Quando você se irar, tenha certeza de não pecar com a sua ira. Nosso Senhor se irou em algumas ocasiões, mas não pecou. Cristo não deveria pecar. Ele demonstrou uma profunda indignação moral contra aqueles que transformaram o templo em um negócio. Eles estavam roubando as pessoas, eles estavam vendendo animais para o sacrifício com preços tão altos que as pessoas não podiam comprá-los, estavam explorando as pessoas. E com raiva o Senhor Jesus expulsou esses ladrões do templo. Essa foi realmente uma ira santa, uma indignação santa. Às vezes, o Senhor Jesus falava com firmeza, com tanta firmeza que muitas vezes as pessoas ficavam incomodadas. Ele falou contra aqueles que negligenciavam as crianças. Ele disse em Mateus 18:6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Essas são palavras muito fortes. Elas vinham de um homem irado, mas era uma ira santa. Jesus nunca pecou. Ele sempre fazia o que era certo, mesmo quando se irava. Aqui Paulo está exortando contra a ira pecaminosa, especialmente entre os filhos de Deus. Ele adverte sobre o ressentimento que pode permanecer oculto no coração de qualquer um de nós. Amado, quando nós permitimos a ira explodir no nosso coração, isso é uma arma nas mãos do diabo. Este é um sentimento perigoso e torna-se uma abertura que dá origem às mais amplas e prejudiciais formas de pecado. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O ressentimento não deve se estender além da hora do pôr do sol. Eu pratico isso literalmente, e creio que é assim que deve ser. Tiago 1:20 diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nunca vá dormir com raiva. Primeiro ajoelhe-se, confesse o pecado da ira a Deus e depois vá para a pessoa que você está com raiva e corrija a situação. Creio que muitas vezes já fizemos isso. Me lembro certa vez que isso aconteceu comigo. Pequei contra Deus e contra as pessoas com quem eu estava com raiva. Esse ressentimento pecaminoso, essa amargura, não é parte da natureza de um filho de Deus. Nós temos uma nova natureza e nunca devemos permitir o sol se pôr sobre a nossa ira. Coloque as coisas em ordem com Deus antes de você colocar sua cabeça no travesseiro. Aproxime-se do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da filha, mãe ou pai e diga: olha, eu estou com raiva de você, eu não aprovo o que você fez, mas não quero ficar com raiva. Eu já confessei a Deus. É bom ter esse tipo de espírito. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Portanto, a ira pecaminosa nunca deve estar presente no comportamento de um filho de Deus. Depois, no versículo 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Agora, estas palavras acrescentadas às palavras do versículo 26 fazem parte da mesma frase. Você observou isso? Existe uma vírgula no final do versículo 26 e a frase continua, de modo que os versículos 26 e 27 estão juntos. Por que será que Satanás está relacionado com o pecado da ira? Bem, é parte do seu plano que os cristãos ajam com malícia, com ódio e raiva contra os outros. Em outra passagem, Paulo diz, e a quem perdoardes,
para que não sejamos vencidos por Satanás. Isto está em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Querido amigo, devemos conhecer a estratégia do diabo na sua obra maligna entre os filhos de Deus. O diabo não deve ter lugar no comportamento de um cristão, por isso vamos tomar muito cuidado para não darmos lugar para ele aproveitar e executar seu plano, se deixarmos uma porta aberta, uma lacuna por onde ele possa entrar. Então, vamos começar a fazer e dizer coisas que desonram a Deus e ferir o corpo de Cristo. O diabo quer que nós fiquemos irados. Agora, não é o diabo que faz nós ficarmos irados, com raiva. Nós somos responsáveis por nossa ira pecaminosa. Somos responsáveis porque não estamos lendo e estudando a palavra de Deus. Nós não estamos praticando a palavra de Deus. Nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Querido amigo, ouvimos o suficiente da palavra de Deus hoje para desejarmos ser verdadeiros e não sermos culpados da ira pecaminosa. Se não obedecemos o que Deus pede de nós hoje, então vamos sofrer. E outros membros do corpo de Cristo também irão sofrer. E o diabo vai tirar vantagem de nós. Então, quando Paulo diz perdoar uns aos outros para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, se refere à mesma coisa que estamos considerando aqui em Efésios capítulo 4. Bem, vamos para o versículo 28. Aqui Paulo fala do pecado de roubar. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isto foi escrito para os membros da igreja de Éfeso, ou para qualquer outra igreja, ou qualquer cristão que é membro da igreja do corpo de Cristo, que possa ser culpado deste pecado. Agora, você sabe que roubar é algo comum para o incrédulo? Eles não têm conhecimento da palavra de Deus, eles não são salvos, eles não têm uma nova natureza. Não são novas criaturas em Cristo, portanto, é fácil para eles ceder à tentação de conseguir algo de forma desonesta. Agora, existem formas diferentes de roubar. Você pode roubar tempo do seu chefe, você pode roubar o bom nome ou reputação de uma pessoa, você pode pegar dinheiro emprestado sem a outra pessoa saber, mesmo se você tem intenção de devolver o dinheiro. Lembro-me de um membro da minha igreja que pegou dinheiro emprestado da sua firma com a intenção de devolvê-lo. O chefe não sabia que seu funcionário tinha pegado dinheiro emprestado. Amigo, isso era um roubo. Eu não questiono a intenção do meu jovem amigo cristão de devolver o dinheiro. Ele disse: eu peguei com a intenção de devolver. Mas veja, isso é roubar. E diante de um tribunal ele seria culpado de roubo? Dívidas não pagas, fraudes em transações comerciais, deturpar fatos no pagamento de impostos, reter o que deveria ter sido dado a Deus, suborno, dinheiro debaixo da mesa, tudo isso são formas de roubo. Paulo está dizendo agora: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Meu querido amigo, não é suficiente comprometer-se com um trabalho honesto para satisfazer as nossas necessidades e desejos, mas também devemos servir diligentemente aos outros. Aqui diz que devemos ser uma bênção uns para os outros. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para servir, não para ser servido. E se eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor, então o seu modo de viver deve ser também o meu modo de viver. O novo homem se expressa verdadeiramente quando ministramos àqueles que têm uma necessidade. O Dr. Ironside disse certa vez: eu poderia viver de acordo com a santidade que está na lei se eu evitar pegar o que pertence a outro. Mas eu não posso viver de acordo com a santidade da graça se eu não compartilhar com os outros o que Deus, em sua bondade, me deu. A alegria daquele que dá é muito maior, é muito mais profunda e mais rica do que aquele que recebe. É melhor dar do que receber. Pense nisso. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Eu espero que você nos acompanhe em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN.
Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.